Boa tarde, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem tá assistindo na gravação. Hoje, dia 23 de fevereiro, iniciando aqui o nosso primeiro GED. E antes de mais nada aqui, só, né, ele confere com a galera. Tranquilo, né, pessoal, pra vocês a gente gravar, publicar no YouTube e tal, de boa pra mais gente assistir. Ok. Boa, gostei, o Carlos já ligou o microfone. Esse eu dei valor. Massa, massa. Pessoal, o primeiro GED, ele é um GED um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Eu estou basicamente com o material já preparado, né, dessas unidades que foram lecionadas, basicamente que foi a unidade 1, unidade 4 e unidade 3, né? Não me recordo ao certo os números, mas unidades lá de noções gerais, princípios e as fontes, basicamente, né? O que já foi lecionado para vocês. É, não sei o que a gente vai conseguir dar nesse primeiro jet, tá? Porque eu gosto de me apresentar, gosto que vocês se apresentem, enfim. Vocês vão ver que a gente tem uma dinâmica bem tranquila, bem leve. E aí, o que der pra gente ver hoje já de conteúdo, massa, não tem problema, a gente não precisa ver muita coisa. Se não der, não tem problema, a gente corre atrás e dá certo, tá? Então, fiquem tranquilos. Que o primeiro jet, de fato, ele é um jet mais leve, mais tranquilo. Por mais que a gente já teoricamente, né, tenha visto 3 unidades, dá pra gente dar uma pausazinha para poder fazer essas apresentações e tudo mais, tá? Então, antes de mais nada, né, mostrar aqui para vocês, vocês constantemente vão ver, né, essa figurinha é, no nos slides, né? Esse aí é o meu ajudante aí, ele vai aparecer de vez em quando para poder nos auxiliar e tal, o Mini Enzo, tá bom? E aí, rapidamente me apresentando aqui para vocês, né? Eu atualmente estou no 7º semestre, tenho cadeiras aí de manhã, de tarde, de noite. Você me encontra na Unifor basicamente em todos os horários, quase vivo lá. Em 2021 foi monitor de ciência política, né, com a professora Zanaí. Não sei se alguém chegou a ser aluno dela ou fez alguma cadeira com ela. Em 2022 fui aluno de constitucional. Ou fui aluno, é ótimo. Fui monitor de direito constitucional com a professora Tainá e com o professor Liberato também. E esse ano, né, como monitor de direito do trabalho, tem pessoas aí na turma de vocês que literalmente são meus monitorandos desde lá de ciência política, então já é a terceira monitoria aí com algumas pessoas, segunda com muitas outras. Enfim, é sempre um prazer tá com vocês. Faço parte da Unijus, né, que é a empresa júnior de direito lá da Unifor, da nossa Universidade de Fortaleza. Entrei em 2021 na empresa. Ano passado fui o diretor do administrativo financeiro, certo? E esse ano estou como diretor-presidente da empresa, né? Já passei por outros cargos, como gerente e consultor do administrativo financeiro. E aí, enfim, desde 2021 lá. 2022 aí fui estagiário do Tribunal Regional do Trabalho. Passei boa parte do meu 2022 lá no TRT, era do primeiro grau, certo? 10ª vara. Foi onde eu consegui ter uma noção inicial de direito do trabalho sem ter visto ainda a cadeira. Isso é um ponto-chave. Eu iniciei o estágio sem nunca ter visto direito do trabalho. E foi muito legal porque o meu supervisor, as juízes, os servidores, sempre ensinaram bastante pra gente estagiário. E principalmente pra mim, né, que nunca tinha visto direito do trabalho e tal. Foi uma experiência bem bacana. Fiquei pouco mais de 10 meses lá. E aí foi lá onde eu adquiri boa parte desse meu amor por direito do trabalho. E, infelizmente, por outra oportunidade, acabei tendo que sair. Digo infelizmente porque eu não queria muito sair, mas a prova que eu tinha feito para o Ministério Público já era a última chamada. Eu não estava afim de ter que fazer outra prova posteriormente, demorar, nem sabia quando. E aí preferi ir para o Ministério Público, né? Agora eu estou no MP, estou numa promotoria de família, né? Assuntos completamente diferentes, mas resolvi tentar a monitoria de direito do trabalho, justamente para poder seguir nessa linha ainda que eu estava tendo lá de ter o trabalho na minha vida, né? Então, gostei muito do estágio no TRT, é assim muito bom mesmo, um dos órgãos melhores para você se estagiar.
foi por 2 anos seguidos, né? 2021 e 2022. O melhor órgão de estágio público, ou foi 2020, 2021, não lembro exatamente. Mas enfim, por 2 anos seguidos, o melhor órgão para se estagiar nos órgãos públicos existentes no país. Então, assim, muito bom e é um local de uma aprendizagem, um enriquecimento muito, muito grande, tá? E aí também sou pesquisador, fiz parte do Proped ano passado, né, um grupo de pesquisa aí da professora Mariana Dionísio, do professor Eduardo Girão, alguns de vocês conhecem. E esse ano, né, ano passado e esse ano estou aí como pesquisador do grupo de jurisdição constitucional e política no Estado Democrático, né, projeto de pós-doutorado da professora Tainá, e aí sou um dos bolsistas dela do pós-doc. Basicamente, esse aí é um resumão meu, tá? Eu coloquei lá no Linktree, que vai ser extremamente importante pra gente, tá, pessoal? Esse Linktree nosso. O meu currículo Lattes, meu Instagram, então se vocês quiserem me biscoitar também, podem ficar à vontade. Queria pedir aí pra 1 ou 2 pessoas ligar o microfone, se apresentar também, falar o semestre, qual cadeira que gosta mais, né, desse período todo da faculdade. Sei que constitucional é ótimo, ó, tá vendo? Eu tô constitucional na cabeça ainda. Sei que trabalho, né, uma cadeira do 6º semestre, mas tem gente às vezes que faz um pouco antes, no 5º. Eu sei que tem gente que tá fazendo aí que tá no 5º, tem gente que tá no 7º e tá fazendo, enfim. E aí que algumas pessoas, 1 ou 2 pessoas se apresentassem, por gentileza. O Carlos já ligou o microfone antes, não sei se ele vai ligar agora, mas enfim, só falar o nome, semestre, se é a primeira graduação, segunda graduação. Sei que tem muita gente, principalmente a galera da noite, né, que já tá na segunda graduação, enfim. É um momento, né, da gente se Então, conhecer. gente, eu sou o Carlos, eu estou entre o 6º e 7º período, naquela confusãozinha que gera de vez em quando, né? E eu era do jornalismo, mudei para cá para o direito, e eu acho que eu já fiz monitoria com o Enzo, acho que foi constitucional, ou alguma outra matéria assim, mas a gente já se conhece aí de tempos atrás. Vou desligar. Boa, boa, boa. Maravilha, maravilha, meu querido. Isso mesmo. E uma curiosidade importante, né? Você falou de jornalismo. Eu, particularmente, sempre fui muito fã de esportes e tal. E uma das minhas possibilidades de faculdade, quando eu queria lá, quando eu tava terminando o 3º ano, era o jornalismo, para poder focar no jornalismo esportivo, né? Enfim, não fui, mas o esporte é uma faíscazinha que ainda acende um pouco em mim. Principalmente eu pretendo fazer a graduação de educação física lá quando eu já tiver feito meu pós-doc, enfim, quando eu tiver mais tranquilo da minha vida, sossegado, aí eu meter outra graduaçãozinha, quem sabe ou o jornalismo ou a educação física. Mas enfim, basicamente isso, pessoal. Como eu disse pra vocês em sala de aula, sou uma pessoa muito leve, sou uma pessoa muito aberta, então, assim, gosto que vocês participem, vou botar vocês para participar do GEDS. Nosso GED, ele vai funcionar basicamente semanalmente, tendo os nossos encontros aqui remotamente e tal. O link sempre vai ser o mesmo, tá? Tá lá no nosso Linktree, nunca vai mudar. Sempre vou mandar, mas tá sempre lá no Linktree. Sempre você já quiser entrar 5 minutinhos antes, você pode entrar. E nós aqui vamos ver o conteúdo, certo? Que foi visto em sala de aula, de uma maneira, às vezes, meio diferente, às vezes um pouco parecida e tal. Como eu fui aluno da Aline, né? Eu tenho, né, mais ou menos o mesmo pensamento que ela ali, a mesma maneira e tal. Então, acaba muitas vezes sendo algumas coisinhas bem parecidas. Mas, enfim, é uma forma de você reforçar, de você poder aprender um pouco mais. Nós temos também os podcasts, né? E aí, pessoal, eu sou uma pessoa um pouco tecnológica, tá? Vocês estão vendo aqui, eu tô com um microfone, eu tô gravando, um fone diferente. Quase todas as coisas aí nos slides e afins tem links, hiperlinks, QR codes e tal. Vocês vão ver um pouco mais pra frente. E aí aqui, por exemplo, ó, se você clicar aqui no podcast, você vai ser redirecionado pro nosso podcast, tá? O podcast, como eu tinha comentado com vocês, eu basicamente só fazia revisões nele, então pegava conteúdos que sabiam que ia cair na prova, né? Unidade vai cair na prova unidade 2, 3, 4. Aí eu selecionava conteúdos importantes e falava nesses podcasts. Então, temos aqui alguns episódios de ciência política, de direito constitucional, porém
esse ano, né, eu quero fazer com que ele seja mais além do que as revisões. Muito chique, né? Gostou? Então, fazer sobre conteúdos. Então, vai ter lá um podcastzinho sobre princípios do direito do trabalho, fontes do direito do trabalho, coisas que a gente vai ver aqui no GED, mas em 5, 10 minutinhos a gente vai revisar rapidamente e você vai poder assistir como e onde quiser, tá? Talvez, quem sabe, né, a gente possa fazer esse podcast a depender de alguns podcasts, né, um pouco maiores, para poder valer presença para a GED também. A gente monitor precisa dar no mínimo 15 GEDs, e aí por conta de carnaval, feriados, vai ser bem corrido, bem apertado. Então, muito provavelmente, os podcasts de revisão vão servir também como presença, tá, de GEDs, ok? Muito provavelmente. Mas isso a gente vai usar só em último caso, se a gente não conseguir da totalidade de GEDs, enfim, a gente vai resolver isso sem nenhum problema, tá? E, obviamente, a gente não vai ficar apenas no conteúdo e nos podcasts. A gente vai trabalhar também em resolução de questões, tá? Então, basicamente, sempre quando a gente finalizar alguma unidade ali, vou trazer algumas questões para vocês, para a gente poder resolver. Não necessariamente vão ser 30, 40, 50 questões, mas ali 3, 4, 5 questões rapidamente para a gente poder exercitar aquilo que a gente viu na unidade anterior, tá? Ainda não preparei as questões dessas unidades, porque acredito que às vezes o conteúdo é um pouco mais importante, tá? E também temos a questão dos mapas mentais, resumos, anotações, que aí vocês podem fazer para poder ganharem a presença, tá? Muito importante você aí que está assistindo a gravação, você quer ganhar a presença do GED? Isso vale o semestre todinho, tá, pessoal? Não tem um limite de tempo, vale o semestre basicamente todo. Ah, não fui para esse GED, quero ganhar a presença dele. Assiste, faz um mapa mental, anotação, me manda e aí eu dou sua presença, ok? Quem assiste ao vivo aqui não precisa fazer nada disso. Basta estar aqui e aí na hora que eu lançar o link do formulário, você vai lá e responde, tá? Enzo, precisei sair mais cedo. Não tem nenhum problema. Manda aqui no chat, ó Enzo, vou precisar sair mais cedo e tal. E me manda uma mensagem lá no WhatsApp. Enzo, saí mais cedo da aula e tal. Me manda o link. Eu te mando o link do formulário. Você responde sem nenhum problema, tá? Zero complicações quanto à frequência, pessoal. Zero, zero, zero. O meu objetivo aqui é facilitar mais ainda para vocês e fazer com que vocês sejam beneficiados o maior número de vezes possível, seja com pontuação, seja com bonificação, enfim, tá? Então, vocês podem ganhar a presença, né? Não somente vindo pro JET presencialmente, mas também assistindo a gravação. E, basicamente, nós vamos estar utilizando aqui o Google Meet como nosso meio, né, principal. E eu estou utilizando o aplicativo OBS Studio aí para poder fazer a gravação dos nossos JETs, tá? O aplicativo aí profissional para streamers e afins utilizam para fazer live e gravar e tal. Então, o negócio aqui é de fato um nível um pouco acima mesmo. O negócio é do bom. E aí, como que vai funcionar basicamente, né? E aí, pessoal, qualquer dúvida aí, levantem a mão, perguntem aqui no chat, tá? Não, está tudo aberto para vocês. Já é de semanalmente, tá? Se vocês tiverem 75% de presença, vocês ganham um certificado e diz lá, você assistiu ao GED de Direito do Trabalho 1 do monitor Enzo Farias Freire e tal, tantas horas, e você pode usar como atividade complementar, tá? Extremamente importante vocês buscarem fazer essas atividades que complementam a graduação, tá? Para poder conseguir não só as atividades complementares, que é importantíssimo, você não consegue se graduar sem as atividades complementares, mas também para você conseguir adquirir mais um conhecimento, fazer um curso, um workshop, enfim. Eu, particularmente, consegui minha graduação, é ótimo, minhas atividades complementares do terceiro pro quarto semestre, mais ou menos ali nesse período. Então, assim, eu no terceiro, quarto semestre da faculdade já estava tranquilo, não precisava mais fazer as atividades complementares, sendo que eu sei que tem gente do 11º semestre terminando a graduação, tá procurando certificado e não tá conseguindo achar e tá tendo que fazer mais curso, não sei o que, tá? Então, corram atrás disso o quanto antes.
para facilitar a vida de vocês. Quando chega no final do curso, TCC, OAB, várias outras coisas, trabalho, enfim, é mais difícil, tá? Então, geralmente no começo, né, a gente tem um pouco mais de tempo, então vamos aproveitar isso. E aí, quem tiver o 75% de presença vai poder concorrer, né, a um voucher no valor de R$100 na compra de livros. Tá bom? Ao longo do semestre, a gente vai fazer algumas dinâmicas de exercício, de trabalhos e tudo mais, e isso vai ser gerado uma pontuação total, que no final vai ser recompensado com bis, tá? E aí, os 3 primeiros lugares dessas pontuações totais vão ganhar cada um uma caixa de bis. Esses 3 lugares não necessariamente precisam ter ganho 75% de presença, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas pode ser que você ganhe os 75% e ganhe o bis, ganhe os R$100, não tem nenhum problema, ok? Você não deixa de participar porque você já ganhou. Você cumpriu os requisitos, está concorrendo. Tanto que, por exemplo, teve a menina que ganhou no primeiro semestre que eu fiz isso, lá em Ciência Política. Ela ganhou R$100, estava dentro dos 75% de presença, ganhou R$100 e ganhou também a premiação do bis. Ela ficou em segundo ou foi em terceiro lá no quiz, nos quizzes que eu fazia, tá? Antes, eu gostava de utilizar muito o Kahoot, porém, ele atualizou e aí desde o ano passado tá apenas com versão gratuita muito limitada e tal, e aí eu acabo não conseguindo trazer. Então, tô vendo ainda como que vai funcionar a maneira dessa premiação por exercício. Gostava muito do Kahoot, mas o Kahoot, hoje em dia, ele é melhor presencialmente em sala de aula, porque aí eu consigo fazer equipes e aí funciona. Individualmente, hoje, cada um na sua casa, não funciona, porque é uma limitação da gratuidade do Kahoot. E aí, aqui para vocês, né, nós temos 2 horários, né, de aula. Nós temos a galera da manhã e a galera da noite, no Manhã F, Noite AB e Noite CD. Tem aí os 2 QR Codes, tá? Se você escanear aí, você vai estar nos grupos. Se você clicar também nos QR Codes, você vai estar no grupo. Número do meu WhatsApp ali, enfim, para você poder facilitar o seu ingresso, tá? Conhece alguém que não tá no grupo? Manda o link para ele, manda o QR Code, me avisa ou adiciona a pessoa, enfim, a gente resolve. Nossos materiais vão ficar lá no Google Drive, tá? Se você clicar no ícone do Google Drive, ou então clicar, escanear o QR Code, você vai pro nosso Google Drive, tá? E aí o que é que a gente vai ter lá? Ó? Abri aqui para mostrar para vocês. Vamos ter as nossas frequências, certo? Uma pasta de revisões. E aqui, como é que vai ser? Ah, Enzo, na prova da AV1 vai cair unidades 2, 3 e 4. O que é que eu vou fazer? Vou colocar lá na revisões, pasta AV1, vou botar todos os slides de revisão dessas unidades, todos os materiais de questões, vou colocar a revisão, né, o material da revisão, ok? Obviamente, como eu já comentei com vocês, infelizmente, a Unifor mudou políticas de Google Drive, Gmail e afins, então não consigo colocar a gravação desse vídeo, da revisão, qualquer gravação que seja, no Google Drive, porque consome muito espaço, tá? E aí a Unifor, o e-mail da Unifor agora, se eu não me engano, tá com limite de, não é nem de 15, eu acho que é 5 gigabytes. Enfim, tá tipo muito pequeno. Eu tinha praticamente 1 tera de arquivos no drive da Unifor. Então assim, muita coisa que eu tô tendo que tirar, tô tendo que apagar, criando outros e-mails e tal, e é algo bastante complicado, tá? Então, apenas os materiais vão ficar lá, tá? E aí, Enzo, quero acessar os slides. Por onde eu vou acessar? Lá no Google Drive. Vou mandar no grupo? Vou mandar no grupo. Porém, sempre os slides mais atualizados possíveis estarão no Google Drive, tá? Pode ser que o slide que eu mande, ele não esteja atualizado no grupo, mas lá no Google Drive ele vai estar. Então, quer ter a certeza que está atualizado? Vai lá no Google Drive. Se for uma atualização muito importante ou algo impactante, eu vou falar para vocês, ó, pessoal, atualizei, fiz isso, fiz aquilo. Porque tem vezes eu tô aqui preparando o material e aí eu já solto lá no Google Drive. Às vezes
a gente terminou de dar o conteúdo até certo ponto da matéria. Eu vou mandar para vocês até aquele ponto. Não vou mandar para vocês além, tá? Mas eu já terminei o slide daquela unidade todinha, onde é que ele vai estar no Google Drive. Okay? E aí tem slide também de cada unidade específica e material de cada unidade específica, ok? Então, quero saber coisas da unidade 1. Vou lá na unidade 1, vai ter o slide, vai ter as questões, vai ter tudo bonitinho. Além disso, vou soltar algumas informações importantes para vocês. Então, por exemplo, ali a gente tem um plano de ensino da matéria. Vou colocar para vocês também depois uma imagenzinha de leituras de artigo, como que se lê um artigo e tudo mais. A professora pediu e eu vou trazer um pouco mais para frente para vocês, principalmente ali perto da prova, como vocês manuseiam a CLT, tá? Para poder facilitar e ajudar vocês, ok? Então, nosso Google Drive vai ser todo o nosso material, frequência e tudo mais, tá? Além disso, né, como eu já tinha comentado com vocês, nós temos o nosso canal no YouTube, tá? Se você clicar aqui no QR Code também, ou escanear, você vai lá para o nosso canal no YouTube. Extremamente importante que vocês se inscrevam, né? Criei esse canal literalmente esses dias para poder postar os vídeos lá, tá? Inclusive vou até mandar aqui para vocês. Se inscrevam, tá? Ativem as notificações sempre que eu postar, você já ficar ciente. Eu não tá precisando falando no grupo e tal. Lembrando também que todos esses links, eles estão lá no nosso Linktree, tá, pessoal? O nosso Linktree é extremamente importante. Todos os links que eu utilizar com vocês ou algo assim, vai estar no nosso Linktree, tá? Enzo, tu passou um vídeo algum dia, não sei o que, vai estar lá no Linktree. Vídeo tal, utilizado em aula tal, não sei o que, certo? Todas essas nossas informações vão estar lá no Linktree, ok? E aí, pessoal, trago também algumas dicasinhas de estudo aqui para vocês, tá? Duas plataformas de organização, enfim, Google Agenda e o Trello. Extremamente importante que vocês, né, se organizem, que vocês criem um hábito mesmo, uma rotina, tá? Para poder se sair melhor, não apenas na faculdade, no estudo, em trabalho, mas na vida, tá? Então, duas plataformas aí, se você clicar também, você vai ser redirecionado para essas plataformas e tal. E aí eu trago também para vocês, né, a pirâmidezinha da aprendizagem, né? Eu gosto muito dessa pirâmide. E ela diz basicamente que existe a aprendizagem passiva, né, e a aprendizagem ativa. Quando você lê, você aprende só 10%. Quando você escuta, você aprende só 20%. Se você vê, você aprende 30%. E aí você vai aumentando na medida que você vai praticando e ensinando para as outras pessoas. Então, Enzo, estou com dificuldade na matéria, o que é que eu faço? Primeiro, vai para as aulas, extremamente importante. Assim, a aula da Aline é uma aula muito boa, uma aula muito leve, uma aula muito tranquila e é uma aula muito, muito importante para a prova, tá? Já conto para vocês umas coisas que aconteceram no meu semestre. Enzo, estou com dificuldade, o que é que eu faço? Vai para a aula, vem para o JEDS, resolve questão e principalmente grava um áudio falando a matéria, sabe? Tipo, fala pro espelho, fala pra parede, entendeu? Eu fiz parte na escola de uma academia de letras, que atualmente eu sou coordenador dela, né? Academia de letras, tipo Academia Brasileira de Letras, Academia Cearense de Letras, só que com jovens e crianças. E aí, uma das técnicas que a gente usa para memorização de textos e tudo mais é isso. Frente do espelho, pá, 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 pá. Você consegue ver como você tá saindo, tal, você consegue se ouvir gravando, então é extremamente importante você praticar, você externar aquilo, tá? E aí, a historinha que eu contar pra vocês. A aula da Aline, muito boa, excelente. No dia da prova colegiada, tinha uma questão, duas, três, e ela tinha comentado, exemplo, olha, isso, não sei o que, fulano de tal, não sei o que, blá, 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 blá. E tinham questões muito parecidas na prova. Uma que eu me lembro muito bem, era uma questão que falava sobre hipóteses de faltas justificadas que estão na lei, certo? Então, faltas que são permitidas, né, que você falte sem descontar
dos seus rendimentos. E a resposta era um exemplo que ela tinha dado em sala de aula, entendeu? Que era doação de sangue e tudo mais. E aí ela até brincou que tinha um amigo que doava sangue várias vezes por ano, sendo que não necessariamente você tem que ter várias vezes por ano, é num lapso temporal e tal, enfim. E aí, quando eu vi esse item, eu, pá, meu Deus, a aula da Aline naquele... Então, assim, a aula da Aline é muito boa pra prova, tá? Muito, muito boa mesmo, ok? E óbvio, gente, não só de aula, não só de GED, a gente precisa ter. A gente precisa dar uma aprofundada um pouquinho mais, ok? E precisa ver alguns doutrinadores, tá? Trouxe para vocês aqui 3 doutrinadores de direito do trabalho. Luciano Martinez, Maurício Galdino Delgado e o Sérgio Pinto Martins, tá? São basicamente 3 aí de diferentes níveis, tá, pessoal? O Godinho, por exemplo, ele é um ministro do TST, então ele é um pouco mais denso, um pouco mais profundo. Então, às vezes, a depender do seu estilo de leitura, não seja muito interessante. Luciano Martinez e o Sérgio Pinto Martins é um negócio um pouco mais tranquilo. Às vezes, o Sérgio Pinto Martins é um pouco mais ralinho, né? A Aline brinca às vezes também que ele é o direito do trabalho só para baixinhos. Então, assim, o importante é, ache uma doutrina que você entenda, que você consiga compreender, tá? Às vezes não adianta você pegar um melhor livro do mundo, denso, grande, enorme, com todas as jurisprudências, aprofundamentos, você não vai conseguir se dedicar para aquilo. Então, melhor pegar um esquematizado, um resumo, um manual, que você consiga se sair melhor, tá? O Luciano Martinez, se eu não me engano, tem na biblioteca digital, tá? Os outros eu particularmente não lembro, mas o Luciano Martinez aí é muito bom e tem na biblioteca digital, tá? Não necessariamente, tá, pessoal? Essas imagens são as versões mais atualizadas e tal, enfim, vocês procurem essa parte de versões mais atualizadas. Não vão achar basicamente nenhum livro de 2023, tá? Porque, enfim, está no começo do ano e tal, mas livros de 2022 obviamente são utilizáveis. Livros antigos para o direito do trabalho, infelizmente, são bem complicados, tá? Aconselho vocês, de fato, que peguem um livro de 2022, ok? E aí façam as alterações na medida que as alterações forem acontecendo. Então, não vai ter nenhum problema você escrever lá no papelzinho a sua alteração, o que rolou, como é que tá agora, não vai ter nenhum problema. Obviamente você não vai poder escrever mais coisas, né? Mas a alteração em si, sem nenhum problema, você vai poder fazer. Por exemplo, o Godinho, ele tem uma CLT organizada, com súmulas, jurisprudências, orientações jurisprudenciais, muito completa mesmo, parruda, a bicha é enorme. E é 200 e poucos reais lá na Juspodium, por exemplo. É uma das minhas aquisições aí pro próximo mês que eu quero fazer, é comprar essa CLT aí do Godinho organizada e tal. Enfim, no Vadimeco tem CLT e tal. O meu Vadimeco, por exemplo, ele é um Vadimeco de 2020. E aí o que é que eu faço? Tem um amigo meu que ele tem um Vadimeco de 2022. Nós somos em horários diferentes, ele geralmente faz cadeiras de noite, eu faço cadeiras no período... Eles fazem cadeiras no período da manhã, eu faço cadeiras no período da noite. Ele me empresta, a gente compartilha, a gente faz as alterações juntos e aí a gente vai desenrolando, tá? Então, não tem nenhum problema. Importante você tá com o material atualizado, tá? E aí, você, obviamente, vai se orientar bastante lá pelos slides que a gente vai disponibilizar para vocês, tanto os da professora quanto o meu. Sempre vou estar indicando um artigo para vocês ali. E aí, o que é que eu fazia antes das provas da Aline? Pegava o slide dela e saía grifando artigo, orientação jurisprudencial, súmula, e ela comentava. Tá? Ou então, que tinha no slide, anotava alguma coisa no caderno, ó. Não tá no slide, mas ela falou dessa súmula aqui, ó. Vou dar uma olhadinha depois. Marcava a súmula depois. Porque facilita para você na hora de localizar lá na prova. Tá? Porque a Aline cobra a resposta correta e a fundamentação. Muitas vezes, gente, a questão da Aline vai ser assim, ó. Vai ter lá alguma afirmação, verdadeiro ou falso. Você vai receber um ponto pelo verdadeiro ou falso. E fundamente. Pronto. É isso. Muitas questões às vezes são isso, entendeu? Verdadeiro e falso e a fundamentação. Tá? Então é extremamente importante você ter
e saber, principalmente, onde está a fundamentação. Às vezes você não consegue achar na hora da prova, e aí você acaba perdendo tempo, enfim, é prejudicial. Como ela comentou, tem gente, às vezes, que sabe tudo do conteúdo, tira 5, porque acertou tudo do conteúdo, mas não sabe fundamentar, não achou a fundamentação, e aí não ganha nenhuma pontuação por isso. É importante vocês estarem com a CLT, estudando com ela, manuseando ela, tá? Não adianta você chegar no dia da prova, abrir a CLT e querer achar alguma coisa. Você não vai achar. Você vai perguntar o meme lá que tem onde é que eu tô. Vai ser aquele ali, entendeu? Você não vai conseguir se localizar. Então é importante, muito importante que você já venha dando uma olhadinha na CLT antes de fazer a prova para poder se localizar melhor. Ok, pessoal. Tranquilo, compreendido essa parte aí da apresentação. Eu falo um pouco rápido às vezes, então se vocês verem que eu tô falando muito rápido, dá uma segurada aí, pede pra eu botar o pé no freio, que eu falo um pouco mais devagar e tal. Tranquilo. Lembro que no meu primeiro GED, eu estava assim, muito nervoso. Quando eu fui dar o meu primeiro GED de Ciência Política, né? E aí eu falo muito rápido. E aí todo slide que eu passava, eu dava um gole d'água. Todo slide que eu passava, eu dava um gole d'água. E aí, quando chegou o final do GED, eu acho que eu tinha bebido, sei lá, uns 2 litros d'água. E tava, tipo, morto, assim, esgotado. Hoje em dia, não. Dou 10 aulas, mentira. Mas dou o GED mais tranquilo, né? Utilizando técnicas de dicção, de respiração, não sei o que e tal. Enfim. Então, agora, de fato, a gente parte pro conteúdo, tá? Vamos iniciar a unidade 1, ok? Como eu comentei pra vocês, não sei onde a gente vai hoje, não sei em que ponto a gente vai terminar, mas temos um material para poder ver todo o conteúdo que foi dado. Se der pra gente ver, sem nenhum problema. Hoje também, eu acredito que a gente vai terminar um pouquinho antes das 4h30, tá? Então, pra gente, primeiro jet e tal, sempre mais tranquilo, ok? Então, unidade 1, a gente começa com as noções gerais do direito do trabalho, né, pessoal? E aí a gente vê uma parte um pouco mais histórica. Peraí um minuto. E aí a gente começa com uma parte um pouco mais histórica, né? Antes, né, o direito do trabalho, né, a sua nomenclatura e afins, tinha relações, né, com instrumento de tortura. Sempre quando a gente lembra de trabalho, né, e principalmente se tratando na antiguidade e tal, a gente acaba relacionando o trabalho escravo, né, enfim, algo que aconteceu não somente na antiguidade, mas atualmente existem ainda muitas situações de trabalho análogos à escravidão. Vocês vão ver isso, né, quando a gente for comentar alguns pontos. A Aline também traz em sala de aula e tal. Importante também vocês acompanharem nas redes, né, o Ministério Público do Trabalho, o TRT e tal, enfim, porque você consegue, o TST, você consegue saber algumas coisas e tal, enfim, facilita bastante. E aí a gente teve, né, a questão ali do feudalismo, né, os senhores feudais, questão da vassalagem, de você ceder um pedaço de terra ali para a pessoa em troca de proteção, e aí ela plantava e 99,9% era seu, 0,00001% era da pessoa e tal. Então a gente já inicia algumas relações ali, obviamente, não nos conceitos que a gente tem hoje, nos entendimentos que a gente tem hoje. A gente tem ali na Idade Média, né, as corporações de ofício, que eram basicamente associações que começaram a se juntar, né, pessoas da mesma profissão se juntaram ali para poder conseguir algumas coisas. O que hoje em dia a gente tem a ideia dos sindicatos, certo? E aí, com a Revolução Francesa e principalmente ali na Revolução Industrial, a gente tem um grande boom do direito do trabalho. Na Revolução Industrial, a gente tem o surgimento do trabalho assalariado. Enzo, poxa, é um trabalho com condições precárias e afins. Sabemos disso, né? Estamos cientes disso.
crianças eram utilizadas, mulheres em condições subhumanas, mas foram acontecimentos que, de certa forma, não os trágicos e afins, mas alguns pontos melhorias, alguns nascimentos. As coisas precisam nascer de alguma maneira, de alguma coisa, e foi assim basicamente que nasceu algumas coisas. Inclusive a Revolução Industrial é uma fonte material do direito do trabalho, né? A gente vai ver daqui a pouquinho essa parte das fontes e tudo mais. E aí a gente tem esse contexto também pós-guerra, né, que foi extremamente importante pro direito do trabalho e principalmente uma parte que é, nesse contexto pós-guerra, né, é a questão do constitucionalismo social. Ali, algumas constituições de extrema importância. Vocês provavelmente já ouviram falar dessas constituições quando vocês estavam tendo Constitucional 1. Se você não lembra, também não vou falar muito sobre, porque isso não é direito constitucional. Né? A gente tem a Constituição Mexicana, a Constituição de Weimar, né, da República de Weimar, lá na Alemanha, a Carta de Lavoro também na Itália, que trouxeram algumas melhorias, alguns pontos de aprimoramento do direito do trabalho. Por exemplo, na Constituição Mexicana, né, definida a jornada diária de 8 horas de trabalho, proibição de trabalho para menores de 12 anos, salário mínimo, estipulação de um salário mínimo. Por mais que seja um valor ainda, provavelmente à época, baixo, se o de hoje em dia é baixo, você imagina o da época. Então, teve também, né, a criação do DSR, a gente vai ver bastante isso, tá, pessoal? Que é o descanso semanal remunerado, ok? Vamos estudar direitinho, que é o descanso semanal remunerado. Vai cair na prova de vocês, tá? Tô logo dizendo, vai cair na prova de vocês. Com a Constituição de Weimar, né, lá na Alemanha, a gente teve a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT. Lá na Itália, né, a gente teve já o início da intervenção maior do Estado, né, o Estado com E maiúsculo, do governo ali nas relações, interferindo, mediando e tudo mais. E aqui, né, no nosso Brasil, a gente tem uma história do direito do trabalho meio parecida até, né, com alguns pontos peculiares do nosso Brasil. Direito do trabalho, né? Vem toda aquela questão da escravidão, certo? Sim, extremamente massacrante e dolorosa. Lá, em 1824, a gente teve o fim das corporações de ofício, né? Aqui, que da mesma forma que teve lá na Idade Média, das pessoas se juntarem e tal, a gente teve aqui também. A gente tem também em 871 a Lei do Ventre Livre, onde as mulheres, né, poderiam, os filhos, né, das mulheres escravas, eles nasciam livres, mas a gente sabe que a prática, né, quando a gente estudou isso lá em história, no colégio, a gente sabe que a prática muitas vezes não foi assim, era algo bem complicado, e não tinha como a criança ali se desvencilhar da mãe, a mãe continuava sendo escrava, enfim. E aí, em 1888, a gente tem a Lei Áurea, de fato, né, a abolição dos escravos. Obviamente, não foi um negócio do dia pra noite, né? A gente aprendeu. Foi um negócio muito, inclusive, meio assinado sem querer, não sei o quê. E um processo que, de fato, a gente vem passando. E como eu disse, não... Pera aí, um minuto. Não deixamos, né, de ter situações análogas à escravidão, né? Pessoas trabalhando em fábricas, costureiras ali, que dormem ao lado de sua máquina de costura, com os bebês à mostra, enfim. Então, infelizmente, essas situações precárias continuam ali na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e no mundo moderno, tá? E aí, a gente tem em 1943, né, o decreto-lei, a CLT, né, que basicamente consolidou, juntou todas as leis trabalhistas ali
né? Você vê, tem um código penal, código civil, não sei o quê. Nós, do direito do trabalho, né, não temos um código, nós temos uma consolidação. Então, pegaram as leis que tinham do direito do trabalho, vamos juntar tudo numa só, fazer uma fusão aqui, pá, e fizeram a CLT. E principalmente, tá, ali em 88, na Constituição, nossa Constituição atual, nós tivemos os nossos direitos sociais, né, direitos sociais fundamentais, e vamos estudar, certo? Um por um lá os direitos que estão na Constituição são extremamente importantes pra gente do direito do trabalho, tá? E aí, afinal, gente, o que é esse direito do trabalho, né, que a gente tanto fala? Gente, o direito do trabalho, ele possui uma série de regras, uma série de princípios que a gente vai estudar aqui, entender como que se forma essa noção de direito do trabalho, de onde vem aquela norma, por que aquela norma veio daquele jeito, e justamente visa trazer uma proteção, uma segurança para essa relação de trabalho e relações que são análogas ao trabalho, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente que tem um negócio, é o chopp, né? Hoje não é sexta-feira, quinta-feira pós-carnaval. E aí, vamos ver, entender o que é o chopp e tal, enfim, não tem muita necessidade da gente entrar a fundo nele agora. Mas esse S do chopp, gente, é subordinação. Então, nós temos uma relação de inferioridade, em que uma pessoa é subordinada à outra. Então, precisamos de algum mecanismo que regule, que traga direitos, que traga uma proteção, que dê a segurança que essa relação precisa ter para se tornar um pouco mais igual. O direito do trabalho, ele visa esse equilíbrio, tá? Então, a gente vai ver que tem princípios que vão falar sobre isso. São princípios extremamente importantes. Muitas vezes, não é necessariamente algo que está lá no artigo da CLT, uma súmula que tem, que vai definir como que vai ser uma sentença, uma decisão. Não, às vezes é um princípio que vai poder decidir isso, tá? Questão também, inclusive, ou foi da prova da monitoria, ou foi da colegiada de direito do trabalho. Era uma questão sobre princípio da primazia da realidade. Falava lá a audiência, tal, sobre os fatos, não sei o que, a gente vai ver tudo isso. Mas, pra vocês verem, uma prova da monitoria, uma prova de colegiada, questão de princípio, certo? Básico, extremamente importante a gente aprender para todo o resto da disciplina, tá? E aí, pessoal, o direito do trabalho, ele possui uma certa autonomia, certo? Vocês veem que os outros códigos e tudo mais, todos eles estão juntos ali, possuem uma certa ligação. O direito do trabalho também tem ligação com muitas áreas e a gente vai poder observar isso. Mas ele tem princípios, regras, condutas próprias, certo? A gente tem um processo, a gente vai estudar no oitavo semestre, se eu não me engano, a gente tem a cadeira de processo do trabalho. Então a gente entende como é o processo do trabalho, certo? Tem uma doutrina própria, tem princípios específicos, métodos próprios. Então, o direito do trabalho ele é bem autônomo e ele tem bem algumas peculiaridades, tá? E aí, pessoal, vocês vão ver que sempre, ao final do nosso GED, vai ter lá no slide que eu parei essa imagem, ok? GED tal, data tal e o QR Code da gravação. Então, poxa Enzo, quero saber o GED que você falou sobre isso aqui. Você vai, procura o QR Code mais próximo, vai lá e eu vou ter falado sobre aquilo naquele GED, tá? Às vezes pode ser que eu veja o slide todinho, né? Como é esse caso. Pode ser, claro, pode ser. Mas pode ser que não, eu pare ali em algum determinado momento e você precise se encontrar melhor, tá? Então, unidade 1, noções gerais, tranquilo, de boa, deu pra pegar, galera. Não é muita coisa, tá?
é de fato, assim, bem tranquilo mesmo, tá? A Aline nem cobra isso em prova e tudo mais, tá? É mais pra gente poder entender um pouco, se salientar. E aí, partimos agora pra unidade 4. Já é isso, a gente tava na unidade 1, a gente vai pra 4 agora. A gente vai dar 1 pra 4. Voltaremos na 2, tá? A unidade 2 é uma das unidades mais importantes que vocês vão ter nessa disciplina, tá? E ela é dividida em partes, ela é bem grandinha, tá? E ela é extremamente importante. Mas voltaremos no momento certo, voltaremos pra unidade 2. Por quê? Não tem como você entender a unidade 2 sem antes você ter visto de onde veio o direito do trabalho, quais são as fontes, quais são os princípios norteadores do direito do trabalho. Então a gente precisa entender isso, avançar um pouco para poder voltar. Sendo que a gente tá só indo, tá? É porque o cronograma, o organograma é dessa forma. Não sei porquê, mas enfim. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E aí a gente parte para as fontes do direito do trabalho. Que diabo é as fontes, Enzo? As fontes, gente, é onde nascem, é onde brotam as normas do direito do trabalho. A essência delas, de onde surgiu aquela norma, certo? As fontes, elas podem ser materiais ou formais, ou então autônomas ou heterônomas. Vai ver isso, tá? E aí, enfim, ó, vocês percebam aí que o meu ajudante aí, ele vai aparecer. Fontes materiais e fontes formais, tá? As fontes materiais, gente, elas falam sobre momentos anteriores à existência da norma. Anteriores à existência daquela regra. Fatores sociais, econômicos, políticos, filosóficos. Então, o que estava acontecendo para poder ser criada aquela norma? Ah, tava tendo uma revolução, tava tendo um não sei o que, enfim, tava tendo uma guerra. Quais foram os fatores que levaram a ser criada aquela norma, aquela regra? Quais foram? Então, esses fatores anteriores à existência são as fontes materiais, tá? Fontes formais, certo? As fontes formais, pessoal, é a manifestação, certo? É a exteriorização do direito. São as leis, regulamentos, súmulas, costumes, contratos, tudo que for a exteriorização do direito. São as fontes formais. Bem simples, né? Fontes materiais anteriores à regra, fatores econômicos, políticos, sociais. Fontes formais, exteriorização do direito. Leis, regulamentos, costumes, contratos. Isso aí foi uma prova. Foi uma prova, é ótimo. Foi uma questão da prova colegiada, certo? Tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São fontes formais do direito do trabalho. Leis, contratos, sentenças. Tava lá, era isso. São fontes materiais do direito do trabalho. Tal coisa é fonte material, tal coisa é fonte formal. 2, 3 questões da prova colegiada do semestre passado foram assim, certo? Então, para vocês verem, uma unidade relativamente tranquila e a base, tá? É extremamente importante você saber, tá? Então, fontes materiais anteriores à existência da regra. Fontes formais, a exteriorização, o direito em si. Porém, as fontes formais, elas se dividem, tá? Entre as fontes formais autônomas e as fontes formais heterônomas. O que é as autônomas? O nome já está dizendo, gente. Autonomia. Autônomo, né? É o que tem a participação das partes destinatárias. Então, um contrato de trabalho, uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho, os costumes, é uma participação direta dos destinatários daquela norma. Eles estão atuando ali diretamente. Então, fontes formais, autônomas, a exteriorização
do direito, certo? São ações formais, autônomas, é a participação imediata dos destinatários. Contrato individual de trabalho, convenção coletiva, acordo coletivo, inclusive eu errei ali, né, no convenção coletiva, perdão. Tá fazendo de madrugada aí, galera, é madrugada do sono. E as fontes heterônomas são as atividades do Estado, as atividades normativas do Estado. Leis, emenda constitucional, decreto, sentença, súmula, tratado, tudo que for, tudo que vier de atividade normativa direta do Estado é fonte formal autônoma. Ou fonte formal heterônoma. Tá? Então, temos basicamente duas fontes. As fontes formais e as fontes materiais. Fontes materiais anteriores, movimentos políticos, sociais, filosóficos, econômicos. Fontes formais, exteriorização do direito. As fontes formais, elas se dividem em duas. As fontes autônomas, que é a imediata participação dos agentes, dos destinatários daquela fonte, e as fontes heterônomas, que são advindas da atividade normativa direta do Estado. Perfeito? Pegaram? Deu pra pegar? Deu pra pegar? Se vocês pegarem isso, pô, tô tranquilo. Se vocês pegarem isso aí, eu sei que vocês acertaram algumas questões que vão acontecer. Se vou trazer questão, tá? Pra gente poder identificar qual é a fonte. É formal? É autônoma? Não, é material e tal. Vamos trazer questões depois, tá? Próximo JEDzinho já tem questão pra gente poder fazer. E aí, pessoal, é extremamente importante nós frisarmos que a hierarquia no direito, ela é um negócio um pouco rígido, né? A gente vê a Constituição lá no topo, aí as normas infraconstitucionais e tal. Aqui, quando a gente está se tratando de direito do trabalho, a gente não tem uma hierarquia muito rígida, certo? A hierarquia não vai ser sempre o critério preponderante. O que vai prevalecer? Ah, não, tá na Constituição, vai prevalecer. E não tem problema o que tá no assunto. Acabou, tchau, vamos embora. Não, não é assim, certo? A gente tem um princípio, inclusive, né, vai nos nortear sobre isso, que é o princípio da norma mais favorável, certo? Lá no artigo 7º da Constituição, e aí eu vou abrir aqui com vocês, tá? Sempre, gente, vou estar abrindo com vocês Constituição, CLT, tá? Para poder vocês visualizarem o que a gente está falando. Não gosto de botar o slide, o texto, né, no slide, tá? E aí, inclusive, se vocês não perceberam, vocês comecem a perceber. Os meus slides, eles são palavras. Palavras apenas. Palavras. E aí, na medida que eu vou falando, essas palavras vão fazendo um certo sentido e vão se encaixando, tá? Então, Enzo, quero pegar o teu slide do nada para poder entender. Vai dar certo? Vai dar certo, eu faço para isso. Mas se você vir pro GED, você vai ter uma noção muito melhor de como as coisas se ligam, tá? Porque, por exemplo, pô, eu botei aqui, ó, afinal, o que é direito do trabalho? E joguei princípios, regras, relação de trabalhos e análogas, segurança, direitos, proteção. Você não vai responder isso na prova, entendeu? Você não vai responder isso. Mas enfim, então, importante vocês estarem acompanhando os GEDs para poder entender melhor. Então aqui, ó, artigo 7º da Constituição, tá? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição. Inclusive, já coloquei no slide da outra unidade aquela questão da inconstitucionalidade, né, de um artigo que a gente tem e tal, enfim, comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas, no caso concreto, gente, o que vai valer vai ser a norma mais favorável ao empregador. Ao empregador não, perdão, ao empregado, tá? Ao trabalhador, ok? O que vai valer é a norma mais favorável ao trabalhador. E existem alguns métodos para a gente poder conseguir verificar qual vai ser a norma mais favorável. Não é o juiz que vai olhar, ah não, essa aqui é a norma mais favorável, eu quero ela, e não, eu quero essa agora.
Não é assim. A gente tem alguns métodos, algumas maneiras de conseguir aferir qual é a norma mais favorável. Que é o método, né, da acumulação ou atomismo, do conglomeramento puro ou incidibilidade e o conglobamento mitigado. Tranquilo, Vitória. Manda mensagem no WhatsApp. Manda uma mensagem assim no WhatsApp. Enzo, eu saí mais cedo. Aí eu te mando o link, viu? Porque no chat pode ser que eu perca. E aí, vamos ver agora cada uma dessas teorias e aí a gente finaliza o nosso JEDzinho de hoje, tá bom? Então, teoria da acumulação, tomista, atomista. Gente, essas teorias têm 300 nomes, tá? Chamem do jeito que vocês quiserem. Ah, teoria que junta tudo, que não sei o que dá pra misturar. O importante é você entender, ok? Então, o que seria a teoria da acumulação? É basicamente, gente, o nome já diz, a acumulação. Então, você vai poder acumular vantagens. A gente vai poder ter um fracionamento. Então, eu trouxe o exemplo aqui para vocês que está lá no slide da professora, tá? No contrato individual de trabalho, diz que a pessoa vai ter férias de 90 dias mais um adicional de 1/3. No contrato coletivo de trabalho, diz que ela vai ter uma férias de 30 dias mais um adicional de 2/3. Já em relação à gratificação, ela vai ter uma gratificação de R$ 1.000 no mês, no outro, a gente tem uma gratificação de R$ 350 por mês. O que essa teoria nos permite fazer? Nos permite fazer com que a gente misture, certo? Tire qual é a melhor, qual é a norma mais favorável. Contrato individual de trabalho, contrato coletivo de trabalho. Um diz que as férias têm que ser de 90 dias e o outro diz que as férias têm que ser de 30. Qual é o mais vantajoso? Aí, por favor, ter 90 dias de férias ou 30 dias? É o momento que vocês participam, tá? Agora aí. ...90 dias, boa, Monique. Eu queria ter 90 dias de férias. Você queria ter 90 dias de férias, Monique? Eu queria ter. E muito, mas muito, tem noção. Tu é doido, é 90 dias. E aí, enfim, 90 dias de férias. Sendo que tem um adicional. No contrato individual, diz que é 1/3. E lá na convenção coletiva, diz que é 2/3. A teoria da acumulação nos permite ficar com o tempo, 90 dias, e com o adicional, está melhorado lá no contrato coletivo de trabalho, certo? E não no contrato individual. Em relação à gratificação, uma é de R$ 1.000 por mês, a outra é de 350. Nos permite ficar com a de R$ 1.000 e tal, 350. Tá? Então, a teoria da acumulação nos permite fazer esse fracionamento. Eu observo aquilo, certo? E vejo 30 dias ou 90 dias? 90 dias. Adicional de 2/3 ou adicional de 1/3? Adicional de 2/3. Gratificação de R$ 1.000 ou gratificação de R$ 350? Gratificação de R$ 1.000. Então, teoria da acumulação, ela permite esse fracionamento. E aí a Monique perguntou, e se for inviável para o empregador? Boa. Aqui, a gente, Monique, está trabalhando no campo das ideias. A gente vai ver que tem que ter um adicional de 50% no mínimo em alguma coisa. A gente vai ver que às vezes algumas coisas têm um adicional de 100% e tal. Isso é o que está lá na Constituição. Vai dizer que o empregador vai fazer isso? Não. Isso vai dizer que o empregado não pode pleitear mais? Não também. A gente está trabalhando aqui apenas com ideias, apenas com suposições. Mas, por exemplo, no contrato individual de trabalho, aquele contrato individual, a gente vai poder observar isso, principalmente quando a gente for estudar a próxima unidade, que aquilo é basicamente um termo de adesão. Você não tem muito como pleitear algum direito ali. Você só aceita o trabalho naquelas condições que estão sendo oferecidas, certo? Lá na convenção coletiva de trabalho, ou até mesmo no acordo coletivo, há uma negociação,
seja entre sindicato com sindicato ou sindicato com o empregador, que aqueles termos foram ajustados. Aqueles termos estão acordados, tá? E aí, se aquilo é inviável para o empregador, ele tem que negociar para poder com que fique viável para ele. Show? Ah, vai ter greve, vai ter isso, vai ter aquilo. Vai ter, claro, com certeza, né? Mas tem que ficar de uma maneira que fique viável para ele, claro, obviamente, porque, enfim, se a gente não tem um empregador, se o negócio, né, não está indo bem, obviamente o empregado também corre riscos de ser mandado para fora, enfim, né? Tem toda essa questão. Mas essas coisas geralmente são acordadas e tal, então é bem tranquilo. Tranquilo entre muitas aspas. Aí a teoria do conglobamento puro, pessoal. A teoria do conglobamento puro vai dizer qual conjunto de normas é mais benéfico. O nome já está dizendo, tá, galera? Conglobamento puro, tá? Ou seja, ou é o contrato individual de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho. Um ou outro. Independente do que um vai falar ou do que o outro vai falar. Qual é o mais benéfico no caso? É o contrato individual? Então vai prevalecer o contrato individual. É a convenção coletiva? Vai prevalecer a convenção coletiva. Um dos dois, tá? Não vai ter esse fracionamento, certo? Conglobamento puro, não acumula. E a gente tem, pra gente basicamente fechar, o conglobamento mitigado, que é, você vai pegar o conjunto mais favorável. Então, qual é naquele assunto específico, férias, o que é mais favorável? É o contrato individual de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho? No tempo, no assunto gratificação, o que é mais favorável? É o contrato individual ou a convenção coletiva, certo? E aí você vai ver. Então, por exemplo, o que é mais favorável? Férias de 30 dias mais adicional de 2/3 ou férias de 90 dias mais adicional de 1/3? Um dos dois. Papá. O que é mais benéfico? O que é mais favorável? Uma gratificação de R$ 800 ao mês e 2 diárias em hotéis 5 estrelas? Ou uma gratificação de R$ 300 ao mês mais 7 diárias em hotéis 5 estrelas? O que vai ser? Um ou outro. Então, vai ser observado no conglobamento mitigado o assunto, férias, gratificação. Qual é o mais benéfico? Qual é o mais favorável? É o contrato individual? Beleza. Contrato individual nas férias, sem nenhum problema. Contrato individual nas férias é mais favorável. E em relação à gratificação, o que é mais favorável? A convenção coletiva ou o contrato individual? Ah, não, é a convenção coletiva. Então vai ser mais favorável a convenção. Tá? Então, o conglobamento mitigado nos permite fazer essa escolha, vamos dizer assim, o assunto. Qual o assunto que está sendo tratado ali? Onde ele é mais favorável? Na convenção coletiva, no acordo coletivo, no contrato individual? E aí vai ser a norma que vai prevalecer. Ok, pessoal. Então é basicamente isso, né? Acabar 15 minutinhos mais cedo hoje. Próxima aula, a gente inicia a outra unidade, tá bom? A unidade de princípios. E aí, vou trazer já questões de princípios, ok? E também questões de fontes, beleza? Vou passar agora o link da presença, tá? Só pegar ele aqui um minutinho. É isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês, tá? Tá aqui no GED e não conseguiu pegar o link? Manda mensagem no privado. Enzo, não consegui pegar o link, sair mais cedo. Eu mando o link sem nenhum problema, tá, pessoal? 000 estresse, beleza? É isso, espero que a gente se dê muito bem nesse semestre, espero que vocês gostem. Contem comigo, de verdade, tá? Sempre que puder, vou estar presente ali com vocês. Vou acompanhar um pouco mais a turma da manhã, porque é onde eu consigo ter mais tempo para poder estar presente. Né? O Jesus acompanha um pouco mais a galera do Noite AB. Noite AB, infelizmente, eu tenho aula, não consigo ir, mas de vez em quando
sempre que possível, vou estar presente ali também, tá? E é isso. Obrigado pela participação de vocês. Espero aí que seja um semestre muito rico, de bastante aprendizado, que a gente consiga se desenvolver, se relacionar bastante, tá bom? Um abraço, né? Pessoas que estão assistindo aí na gravação. Não adianta vocês digitarem o link, tá? Que vocês não vão conseguir responder, vai estar fechado. Me mande o mapa mental, o resumo, e você consegue responder, ok? Pessoas que estão aqui no ao vivo, só clicar aí no link e responder o formulário, tá bom? Forte abraço, muito obrigado.